Há metas até em Lisboa de onde é que nós queremos chegar de autonomia de produção e consumo da AML. Portanto, há metas que Lisboa tem de cumprir de soberania alimentar. Qualquer mercearia, não precisa de ser cooperativa, mas qualquer mercearia que ajude a cumprir, ou seja, faça uma boa seleção de produtores, acho que pode ser apoiada precisamente porque está a construir essa estratégia de soberania alimentar. Ok, então benefícios associados aos objetivos que já estão Isto pode passar por apoio no espaço ou na renda, portanto, lá está, competir com o mercado imobiliário em Lisboa neste momento é um dos maiores entraves a qualquer solução, e neste caso alimentar, não é? Portanto, qualquer coisa que nós queiramos construir é um grande impedimento à partida. E são estes custos também ou seja, há uma lacuna nós, enfim, de core funding, não é? Portanto, de financiamento estrutural, que enquanto nós tivermos esses custos muito elevados, e lá está, as rendas são uma grande parte disso, então é quase impossível manter esse autofinanciamento. Portanto, a acessibilidade está um pouco fragilizada pelo facto de estar a competir com o mercado... Exatamente. Portanto, tem que haver vantagens para as mercearias que estão, de facto, a cumprir as metas e a valorizar a produção nacional e ter a certeza que as coisas são bem feitas. Tem que haver algum tipo de benefício. Pode ser a redução do IVA, por exemplo. Pode ser o apoio com espaços. Ainda por cima temos uma rede de mercados municipais gigante. Pois. Então, gigante, enfim, significativa, que podia ser pensada também para estes sítios. Portanto, tem claramente haver benefícios para a alimentação deixar de jogar na competição entre produtor, distribuidor, consumidor. Temos que acabar com esse estrangulamento. E trazer os nutrientes para as pessoas, que é o que é preciso, não é? Exatamente. Os nutrientes necessários. Bem-vindos ao episódio com Mariana Reboleira, que trabalha na Rizoma, da segunda temporada No Seu Melhor. E estes podcasts, o que nós tentamos nestes podcasts é visitar um espaço de um mundo totalmente positivo para podermos trabalhar nesse sentido. Esta segunda temporada tem o patrocínio e o apoio da Lisboa Nova e da Alves Ribeiro e estamos muito agradecidos por ter este apoio para poder trabalhar mais e neste sentido de poder partilhar convosco estes momentos com os nossos convidados muito especiais e hoje é a Mariana que está connosco. Obrigada, Mariana, por aceitares o convite. E o tema vai ser as cooperativas no seu melhor, não é? No fundo é um pouco este o tema que gostaríamos de abordar e a primeira pergunta que eu gostava de fazer, também para te conhecermos, é o teu trajeto, tu, Mariana, como é que chegaste ao espaço onde tu estás profissionalmente e qual é a tua ligação com este tema das cooperativas e saber um bocadinho mais sobre a tua relação com o tema. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. Então, eu comecei a estudar gestão, ou seja, sempre comecei a interessar-me bastante sobre como é que podemos organizar-nos enquanto coletivo, enquanto comunidade, enquanto sociedade, para satisfazer as nossas necessidades de coletivo. Nem sempre tive este entendimento assim tão, sei lá, macro ou já teorizado, mas interessava-me essa forma de gerir recursos para atingir os fins que precisávamos. Mas estudei numa escola um bocado mais neoliberal e então durante 5 anos de estudo o tema cooperativas nunca foi uma opção, mas já começávamos a falar um bocadinho de negócios de impacto social, responsabilidade social corporativa, então eu acabei por ir tentando aproximar-me desses tópicos, pronto, fugir assim um bocadinho à parte mais financeira, económica, pura e dura. E pronto, já na altura tinha algumas preocupações maioritariamente ambientais, então já tinha preocupações de tentar ter uma dieta vegana, mais responsável, procurar sobre os produtos antes de os comprar. E pronto, na altura achava que era um bocado pancada minha, não tinha assim muita gente com que pudesse falar sobre estas coisas e que prioritizassem. Na altura estamos a falar aqui há quanto tempo? Porque... Bem, mais ou menos há 10 anos. Há 10 anos, ok, Yeah. ok. Pronto, quando comecei também a viver sozinha, quando fui estudar e portanto já passava a ser eu a tomar as decisões E então podias, eu tinha controle. exato, muito diferente. E pronto, entretanto comecei a trabalhar enquanto consultora de responsabilidade social corporativa e pronto, foi uma boa experiência de primeiro trabalho, mas comecei a enfrentar aqueles desafios de
isto é fixe, Mas é para inglês ver. Exatamente, é tipo estar a lavar um bocado a imagem com a marca. E então sim, deu para aprender algumas coisas, mas eu sabia que queria procurar um outro ângulo que fosse mais... sabe, que tivesse desde a gênese dos projetos uma preocupação ambiental e social maior. Depois acabei por ir trabalhar para o IES, que é uma associação de empreendedorismo social, então dá formação, trabalho na educação para tópicos de negócios para impacto, então foi bom poder ligar este background de gestão com aquilo que eu acreditava. Exatamente. E também permitiu conhecer muito do que é o cenário português de economia social. Estavas mais numa área do impacto nas pequenas e médias empresas ou mais numa escala de corporate? Como é que estavas a abordar? Era focado no empreendedorismo. Então no empreendedorismo, boa. Acima de tudo com pessoas que queriam começar o seu próprio negócio e muitas vezes não tinham ferramentas de gestão. Okay. Então, não sabe, malta das artes, serviço social, sei lá, da cultura, que tinham ideias de eu sei que isto é um problema social, eu gostava de conseguir resolver, mas depois ficava um bocadinho a nadar na cena de não sei se quero distinguir entre associação e empresa, não sei como é que se monta um modelo de negócio, não sei. Yeah. E então nós fazíamos vários programas de formação, até para vários diferentes, para diferentes níveis de awareness, para estes consciência, ok. E pronto, fazíamos alguns trabalhos também com empresas de consultoria, chegámos a fazer alguns trabalhos de avaliação de impacto também. E então isso permitiu-me ganhar, no fundo, o background teórico também do que é negócios de impacto, experimentar fazer, tipo, ter contacto com pessoas muito diferentes e que vinham com backgrounds muito diferentes também, de contacto com este mundo. E então, sim, também dentro deste percurso fui-me apercebendo, ok, é bom, mas eu tenho saudades da parte prática, ou seja, nós passávamos muito conhecimento e dávamos ferramentas às pessoas para elas implementarem no terreno. Mas não estavas tu a fazer. Exato, eu nunca as fazia eu, dava muitos conselhos e nunca as fazia eu. E então, pronto. E também se calhar alguma frustração, não é? Porque nem toda a gente que recebe um conselho está na altura de pô-lo em prática, não é? Exatamente, portanto, sim. Mas é isto que se tem que fazer. E até eu, ou seja, claro que eu estudava as coisas que depois dava a formação e procurava questioná-las, mas claro que há um certo ponto em que eu própria, não sei se isto resulta, eu acho que sim, na teoria faz sentido, mas será que na prática é fazível? Quais são os desafios? Enfim. E pronto, também, mais ou menos quando eu comecei esse trabalho, começou também a Rizoma, a cooperativa, me juntei nessa altura. Logo no início da criação da cooperativa? Sim. És uma das pessoas fundadoras? Sim, juntei-me no início, não sou parte do grupo inicial, mas juntei-me ainda quando esse grupo inicial estava à procura de malta para dar solidez, começar a construir a sério qualquer coisa que... Pronto, e era uma coisa muito radical na altura, não é? Porque as cooperativas integrais acho que só existia, se calhar, a Minga, não? Sim, e a regenerativa já estava a regenerativa estava a começar, sim, ok. Também. Portanto, são tudo passos muito estratégicos e ao mesmo tempo quando estás a fazer isso um bocadinho, a liderar o processo societal, também é um bocadinho assustador, não? Ou digamos, sentes-te um bocadinho fora do baralho, ou não? Então, eu na altura não fazia ideia do que é que estávamos a fazer. É uma boa maneira. Eu acho que é isso, ou seja, na altura tinha 23 anos, então só tinha pouca experiência de tudo no geral e quando eu recebi o e-mail da Clara Luz, com quem eu depois vim a trabalhar, Sim. A dizer, estamos a tentar fazer esta mercearia comunitária, temos uns grupos de trabalho, estamos aqui a tentar montar qualquer coisa de consumo alternativo, trazer para Portugal, e neste caso para Lisboa, modelos de cooperativas de consumo que já são praticados noutras cidades europeias, americanas, enfim, um pouco por todo o lado. E eu achei, fixe, então eu vou deixar de ser a maluca sozinha dos produtos, que procura as coisas e tenta não sei o quê. E vou fazer isso para uma comunidade. E vou fazer isso para uma comunidade, exatamente. Esta foi a única coisa que me atraiu na altura. Eu falei, olha, giro. Ainda por cima, eu tinha acabado de ir morar para a Zona dos Anjos, aquilo era uma comunidade dos Anjos, eu fiquei, parece muito fixe, vamos juntar, estou com tempo disponível. Foi também no ano do Covid, foi 2020, portanto estávamos todos com bastante tempo disponível e isso foi obviamente uma alavanca também para o desenvolvimento da Rizoma e que reforçou também o quão necessário era, não só por uma questão de comunidade, mas também de disposição ao controle do grande retalho alimentar. De repente nós estávamos completamente subjugados ao que quer que as lojas e os supermercados nos oferecessem, não é? Faltou papel higiênico, ninguém sabia, foi tudo a correr ao papel higiênico porque ninguém sabia quando é que ele ia voltar para a loja, não é? Ninguém tem acesso a informação sobre cadeias de abastecimento ou o que quer que seja. E então foi bom sentirmos essa necessidade de tomar controle sobre
algo que é uma necessidade absolutamente básica, que é a nossa necessidade de consumo alimentar, produtos de higiene e por aí. Então, sim, eu fui desenvolvendo a Rizoma ao mesmo tempo que estava a trabalhar nesta parte mais de formação e educação, e então fui crescendo nestas duas vertentes de eu tenho a necessidade de explorar mais esta parte de terreno e tentando teorizar também, ou tirando aprendizagens com aquilo que estava a ensinar, e tendo a minha experiência na Rizoma, estava tipo, ok, isto faz sentido, ou isto não faz, como é que eu posso evoluir? E eu própria fui chegando a algumas contradições do que eu achava, ou dentro do que é a típica formação de empreendedorismo social, eu própria sentia falta de... e o cooperativismo? Porquê é que já ninguém fala disto? Ou porquê é que não é uma Mas cena... isso na tua parte profissional, onde estavas a trabalhar, aí é que fazia falta isso? Sim, ok. sim. Portanto, tu estavas a vivê-lo num lado, mas depois não fazia parte do que era a palete que era na formação oferecida, é isso? Exato. Não é que fosse ativamente excluída, era só que não era posta em cima da mesa como algo viável. Tipo, procurávamos distinguir muito empresas de associações. Ou movimento informal, até coletivos informais. Mas as cooperativas nunca entravam aqui de forma explícita porque elas saíram de facto um pouco de moda e então, sim, eram assim sempre um bocado escondidas aqui e ali, sim, as cooperativas agrícolas, sim, as cooperativas de habitação, que já não existem muitas, não sei o quê. Então acho que demorei muito tempo a entender o real potencial das cooperativas, precisamente porque nada à minha volta, de forma próxima, me evidenciava o que podia ser esse potencial. Então eu fui descobrindo, à medida que a Rizoma ia crescendo, eu própria ia descobrindo o que é que aquilo significava, apesar do grupo de fundadores já ter construído com esse potencial em mente. Então, pronto, eu E era uma cooperativa, não era? Sim, sim, sim. Logo desde o início foi. Sim, e foi desde o início uma cooperativa integral, exatamente. Ou seja, acho que as primeiras ideias eram focadas na cooperativa de consumo, mas entretanto com as pessoas que estavam a juntar, e muitas delas estavam a estudar os temas das cooperativas, tinham trabalhado noutras cooperativas, estavam bastante a par do movimento na Catalunha também, e acabaram por aconselhar, e também com o Jorge Gonçalves da Minga, nós por estabelecer, vamos já fazer uma cooperativa multissetorial com a visão integral. E depois desenvolvemos os projetos quando eles vierem e pronto, e assim foi. Então eu achava que estava só a fazer uma cena tipo mercearia comunitária, sem saber que estávamos a montar algo que ia ser muito maior do que isso. E já na fase inicial estes temas de governança foram desafiantes e foram importantes tentar começar a estabelecer uma cultura de comunicação e de tomadas de decisão diferente, ou desde o início havia tantas pessoas que tinham tanto, digamos, conhecimento sobre o tema que era mais óbvio? Era só para perceber como é que foi esse entrar numa governança participada, não é? Sim. Eu acho que novamente havia dois tipos de pessoas envolvidas no início. Havia a malta que claramente sabia o que é que estava a montar e aquilo que queria fazer e gostava em termos de processos democráticos, tipo a real democracia que nós gostávamos de ter na nossa sociedade, temos de experimentá-la ali. E depois havia pessoas que estavam tipo, isso parece bem fixe. Eu era mais essa pessoa. E fui também aprendendo com o tempo o que é que aquilo significava realmente. Mas foi uma preocupação desde o início da Rizoma. Portanto, a própria estrutura de trabalho da Rizoma, um modelo de governança dividido em grupos de trabalho, é bastante inspirado em modelos sociocráticos. Então, nós temos grupos de trabalho temáticos, eles têm autonomia dentro deles para... E é sempre voluntário, não é? As pessoas que estão nos grupos de trabalho é porque querem, não é? Exatamente. E vão desenvolvendo trabalho nesse âmbito, sempre que há alguma mudança significativa, ou que mexa até com outros grupos de trabalho ou a cooperativa inteira, ela é levada à reunião, ou seja, é feita uma proposta. Essa proposta tem de ser discutida pelo menos 3 vezes, portanto toda a gente é convocada a discuti-la um bocadinho, a percebê-la melhor, a desafiá-la até. Isso também isso é uma abordagem muito interessante, porque eu acho que na nossa sociedade muitas vezes os temas são logo, não está ninguém a olhar para isto, pum, vai para baixo do tapete. E essa, por exemplo, essa é uma regra que eu acho que é bonita, que é, vamos olhar para um tema 3 vezes, se mexe connosco, vamos olhar para ele 3 vezes para tomar uma decisão mais equilibrada, mais conhecedora, não é? Exato. É muito positivo para mim, exato, na minha perspectiva. Dá espaço de questionamento, não é? Ou seja, e pronto, apesar de muito o trabalho nascer dos grupos de trabalho, qualquer pessoa, qualquer membro da cooperativa pode fazer uma proposta e levá-la a reunião. A reunião é regular, é todos os meses. Eu estou a perguntar porque eu mesmo não sei, portanto, mas acho que é interessante dar um bocadinho a noção. Imagina, se a cooperativa está a funcionar super bem e está cada vez mais conhecida, que é ótimo, isso eu posso dizer de fora. A minha pergunta é, então,
para conseguir esse equilíbrio sem aquelas regras óbvias que existem na nossa sociedade nos sistemas mais hierárquicos, no fundo, que essa é a diferença, é uma das diferenças. Como é que há aquele espaço garantido comum, não é? Para podermos ter continuidade e para não haver a primeira zanga entre duas pessoas quebrar tudo, não é? Portanto, o que é essa, digamos, essa cola, que no fundo se calhar até são de certa forma rituais, regras, processos que vocês incorporaram, que vos estão a permitir fazer este desenvolvimento e também de crescimento em conjunto? Acho que é uma pergunta interessante sobre o agora. Exato. É super interessante porque essa forma também evoluiu, ou seja, no início nós éramos poucas pessoas, éramos amigos de amigos, ou seja, quando a cooperativa começou, apesar dos sistemas já estarem praticamente todos pensados e definidos como são hoje, nós éramos 40, conhecíamos, era fácil haver uma base de confiança, porque éramos amigos, sabíamos que aquela pessoa tinha estado não sei onde com aquele amigo, que obviamente é diferente, ou seja, quando somos 40, 50, até 100, é diferente quando somos 300 ou 400. Sim. E, entretanto, já há pessoas que fazem parte da Rizoma que chegaram de formas completamente aleatórias, não têm ligação pessoal nenhuma. E essa é uma parte importante de quando estamos a discutir propostas, quando estamos a trabalhar um projeto que, enfim, qualquer pessoa, nós, na verdade, votamos as propostas, levamos-las a consentimento, que significa que todos nós temos de estar confortáveis o suficiente para a proposta avançar e também significa que qualquer pessoa pode vetar a proposta, dizer eu não estou confortável com isto, eu não estou ok com ela a avançar e, portanto, a proposta não é implementada. Então, isto tem que operar na base da confiança, porque não é igual ao consenso em que todos concordamos de igual forma com a proposta e estamos todos igual, ok, eu acho que isto é, todos vemos aquilo da mesma forma e, portanto, avançamos ou não avançamos. Isto é muito difícil. E é também um bocado antidemocrático, não é? Suposto nós todos pensarmos da mesma forma e sentirmos da mesma forma em relação às coisas. Viva a diversidade! Exatamente. Nem é como a votação por maioria, que implica sempre uma minoria que é excluída do processo. Exato. Então é isso, tentamos chegar a uma versão que seja confortável para toda a gente. E isto, obviamente, tem que haver um grau de confiança, porque se tentarmos... E tem que se treinar, não é? Perfeito, E tem que se treinar, porque há muitas pessoas que se calhar entram em campo numa cultura de ou sim ou não, preto e branco. Sim. No fundo, o convite que vocês estão a fazer é uma cultura de muitos shades of grey, não é? Exato. Ou seja, nós podemos não estar totalmente convencidos com isto, mas percebemos que é importante para o desenvolvimento. Então, até podemos ter uma abordagem, ok, não é exatamente o que eu desejaria, não está dentro do meu mundo de sonhos, mas eu entendo que é importante. Exatamente. E isso é uma concessão que podes fazer com base em confiança, mas também tens que ter a cultura que te permite ver o mundo de uma maneira mais subtil, não é? Portanto, é muito, muito interessante também para todos os participantes nessas decisões poderem crescer dessa maneira. Eu acho que é muito interessante mesmo. Totalmente, porque promove a cena da crítica construtiva real. Então, não é só para criticar. Claro que qualquer pessoa consegue pegar uma proposta e dizer, olha, eu acho que isto não vai resultar, isto está mal feito, isto está mal escrito, isto está mal pensado. E o cinicismo é para todos. Exatamente. Isso é fácil. Agora, quando de facto tens de trabalhar para encontrar-te com alguém, e concessões são obrigatórias, ou seja, nunca vai ficar exatamente como eu quero, nunca vai ficar exatamente como tu queres, vai ficar o que é ok para as duas. E isto, lá está, move-nos de uma maneira diferente. E, obviamente, e era esta a cronologia que eu queria fazer, foi ficando cada vez mais complexo ao longo do tempo, porque temos pessoas vindas de também diferentes sítios, com diferentes idades, com diferentes culturas, e, portanto, isso já é difícil à partida, porque o sistema lá fora, e a Rizoma não é estanque, não é? Aos nossos hábitos, aos nossos costumes, à nossa cultura e aos nossos muitos anos de capitalismo internalizado e de rivalidade e de individualidade. Mas é um trabalho que nós fazemos todos juntos e eu acho que, pelo menos... A Rizoma também está a trabalhar bastante na como é que nós podemos passar ou trabalhar essa educação, de como nós vemos que a democracia deve ser feita ou podia ser feita, mas pronto, até termos a capacidade de fazê-lo de forma formal, fazê-lo pelo exemplo. Então, pronto, o que nós temos vindo a construir é exatamente as pessoas entram na Rizoma, veem as coisas a acontecer e ficam, dá para fazer isto assim. Ok. E eu lembro-me, na verdade, nas primeiras reuniões que tivemos, há bocado não respondi às perguntas. Nós temos várias secções com diferentes projetos, cada secção trata de uma atividade económica diferente, depois podemos falar mais sobre isso. Então cada secção reúne mensalmente e todas as secções juntas, na reunião geral,
acontece 2 em 2 meses. Antes era 3 em 3, entretanto temos tanta coisa a acontecer que tivemos que Que é passar 2 em 2 meses. E então, sim, levamos propostas à reunião de secção se envolver apenas as decisões daquela secção, cada secção é autónoma. Se envolver todas as secções, então vamos à reunião geral. Pode significar, por exemplo, uma obra no espaço da nossa sede, que envolve todos os projetos e todos os lugares. Pode ser uma questão financeira transversal a todos os membros, por exemplo. E então, sim, tentamos, pronto, esses vários momentos de decisão, consoante a escala também de impacto. Mas, obviamente, cada vez traz desafios a vários níveis. Traz o desafio da base de confiança, traz o desafio de partilha de informação. Então, nem toda a gente tem a mesma informação, portanto, com 700 membros. E linguagem, não é? Tu estás a explicar uma coisa para uma Exatamente. pessoa que tem um certo grau de conhecimento, é uma coisa. Se estás a explicar a uma pessoa que nunca pensou nesse tema antes e não tem ainda nenhumas ilhas para se agarrar, portanto, a linguagem deve ser também um desafio muito grande, não é? O saber explicar as coisas para todos entenderem, não é? Exato. Sim, há diferenças na língua, no grau de conhecimento prévio e no grau de informação também da própria cooperativa e da experiência que se tem na cooperativa. Por exemplo, temas financeiros são tipicamente discussões tensas. As pessoas têm medo, não se sentem confortáveis, é uma coisa de risco. E esta questão da informação é algo que também temos andado a tentar trabalhar, porque vem muito desse medo. Eu não estou a perceber, eu não conheço, eu prefiro dizer que não, prefiro abster-me. Na verdade, nós podemos falar sobre isto, podemos todos ganhar mais informação, podemos todos discutir porque todos conseguimos evoluir. Pensar. Exatamente. E sim, mas eu ia contar, acho que a minha primeira vivência que eu percebi o potencial disto, e lá está, a Rizoma funciona como uma pré-figuração daquilo que nós queremos viver, não é? Foi numa reunião é um piloto ainda da nossa democracia. Exatamente. E portanto também tem as suas falhas e também nos leva às nossas aprendizagens. Mas foi ainda quando estávamos na Mini Rizoma, que foi o nosso projeto piloto ainda antes do Espaço Grande, que tínhamos um espaço na Mercearia da Renovar a Moraria. Eu lembro que estávamos para aí umas 20 ou 30 pessoas na reunião e queríamos chegar à lista de produtos essenciais, era tipo o cabaz dos produtos essenciais para reduzirmos a margem. Ainda foi durante o Covid, eu lembro. Sim, exatamente. E eu lembro que estávamos a falar que nós não conseguíamos chegar a uma lista de 20 produtos essenciais. Discutíamos, porque o que é essencial para cada um vai necessariamente ser diferente. Pá, e estávamos ali já se calhar quase há uma hora a tentar chegar à lista dos 20 produtos e a proposta ainda foi umas 3 vezes, eu acho, a reunião e não passou. Não passou porque as pessoas não estão prontas para chegar a um consenso sobre o que é um produto essencial para umas. Então, por exemplo, umas metiam tudo o que era fresco, mas depois outras começavam, mas alface não tem valor nutricional quase nenhum, aquilo é só água, porque é que estamos a incluir alface aqui? E leite, o leite que é de vaca, nós não queremos ter leite de vaca como produto essencial, porque eu acredito que é só bebida vegetal, mas a bebida vegetal não tem o cálcio à partida, tem que ser adicionado, não sei o quê. E eu lembro-me de estar a olhar para aquilo e, ou seja, estava só a atender à discussão e participar, não sei o quê, e depois ao momento em que eu paro, fico tipo, isto é das coisas mais bonitas que eu já vi a acontecer, porque as pessoas a querer tomar esta atitude proativa de... E cuidada. Exatamente, estarmos todos tipo, não, isto tem que estar bom, isto tem um impacto na nossa vida enquanto comunidade, e esta questão de explorarmos infinitamente aquilo que eu achava que só eu queria saber, que é o cuidado com os produtos, aquilo que comemos, e então lembro-me de pensar, não, isto é something else. E pronto, lá está, não é que as discussões sejam fáceis, mas permite-nos chegar a um outro nível. Olá, fizeste tanto suspense, chegaste aos 20 produtos? Não conseguimos chegar na altura, mas a prova de como, enquanto coletivo, nós evoluímos foi, acho que foi no ano passado, houve uma nova proposta para fazermos várias categorias de markup, portanto, margem aplicada no preço de custo dos produtos, para os separar entre essenciais, intermédios e supérfluos. Ok, então margens diferentes para... Exatamente, nós antes tínhamos sempre o mesmo markup aplicado a todos os produtos e agora temos 3 categorias diferentes, consoante aquilo que nós achamos que é essencial, tendo em conta também o próprio valor nutricional. E tudo em transparência, portanto, todos os vossos membros da cooperativa, dos cooperadores, sabem que nos ovos há X% de margem para a organização, para a cooperativa, e nos cremes há outra margem. É isso, exatamente. Está tudo nas etiquetas, portanto, quando a pessoa vai comprar, pode ver sempre o preço de custo, o IVA aplicado, a margem. E também, na verdade, o nosso score interno no fundo, os critérios ambientais e sociais que aquele produto cumpre. Mas, sim, acho que se calhar a proposta foi 2 vezes a reunião e foi aprovada. Mas levou estes anos todos? Sim, mas na verdade é isso, houve uma maturidade da própria comunidade em que, pronto, se calhar agora o que nós estamos a discutir já não são estes produtos,
vamos chegar a categorias, tipo, há uma necessidade que é tornar certas coisas mais acessíveis, porque a vida está outra vez a ficar mais difícil, estamos a entrar em períodos de crise outra vez, então, pá, já não é preciso estar a discutir se a alface está dentro ou não, é incluímos porque a categoria está incluída. Há outras categorias, pá, vamos excluir todas. Ok, E, dá um e pronto, exemplo não está... de cada. O que é excluído? Então, produtos frescos, então, frutas, legumes, está incluído nos produtos essenciais, o nosso tofu, seitan, leguminosas, a granel, as massas. Pronto, no fundo o que nós consideramos que é essencial para manter uma dieta equilibrada, nutritiva. E vegetariana? Sim, vegetariana. Boa. Ok. Nós só temos muito poucos produtos de origem animal, temos o peixe enlatado, portanto, atum e a cavalo enlatada. Tenho ali duas, bem próximo. São muito boas. Uau, fez E essa, na verdade, é um tipo de produto que está... Atum não posso comer atum, não posso comer peixes grandes, mas pequeninos tens lá vários e agora têm... são mesmo sustainable fishing, não é? Sim. Que é ótimo. Exato, mas é algo em discussão também. Há muita gente com problemas que esteja na categoria intermédia, de evitar como supérfluo, mas é uma proteína importante para muitas famílias também. Yeah. Enfim, há muitas discussões, não está certamente na sua versão final, mas esta é também esta vontade para dizermos, ok, estamos confortáveis para experimentar. Daqui a 6 meses revemos. Ok. E pronto, lá está, é um compromisso. Eu sei que há muita gente contra o atum ser sequer vendido na loja, mas é uma cedência que se faz de, ok, eu entendo que por agora há pessoas que precisam disto, eu vou ceder, apesar disto não ser, na minha cabeça, o que seria o ideal, na venda da mercearia. Então, sim. Mas muito abrangente e foi muito bom dar estes exemplos porque dá uma consciência do que é que são essas discussões, não é? Porque e nós em Portugal agora temos muitas culturas diferentes a cruzarem-se, não só oriundas de sítios diferentes geográficos, mas também na nossa própria base local, não é? Temos pessoas que cresceram com uma cultura de comer carne todos os dias, não é? Carne e peixe, independentemente do que é o orçamento da família, e pessoas que tiveram digamos assim, uma vida mais nos vegetais e nas plantas, em termos de alimentação. Portanto, todo o encontro entre essas diversas realidades obriga a que haja também um convite a aprender, não é? Um convite a perceber que não é só a maneira de olhar para as coisas. Eu também diria que toda esta nossa tendência agora de pensar será que precisamos de carne todos os dias? Essas perguntas que são muito importantes na nossa sociedade e que cada um de nós depois decide a nossa posição individual. A questão é que a pergunta é para todos, mesmo que a resposta possa ser diferente de cada um. E eu acho que essa capacidade de podermos ser parte da mesma sociedade e com respostas diferentes, acho que é muito bom. Exato. Não é? Eu não preciso que toda a gente seja vegana ou vegetariana. Não é? Exatamente. Mas eu gostava muito que as pessoas pensassem sobre isso e soubessem que têm essa possibilidade, essa escolha. Sim. E depois, pronto, para as cooperativas em particular, a cooperativa tem um propósito comercial. Portanto, nós também temos que equilibrar a parte financeira, no que é a nossa visão de sociedade, e isso por si só também traz bastantes... às vezes, necessidade de fazer trade-off, não é? E de, ok, vamos ter que ceder aqui um bocadinho ali, para dar aqui, enfim. E pronto, nós temos o objetivo de ser uma one-stop shop, portanto, servir todas a base da as alimentação. necessidades. Exatamente. Nunca vai ser todas, mas uma grande parte, tem que ser um sítio em que as pessoas sentem que vão fazer a maior parte das suas compras para a semana. As pessoas, tu agora tens de especificar, são só cooperadores, membros, exatamente. Os membros é que podem fazer compras na cooperativa. E já agora, só explicar isso no dia 2, não é? Como é que eu posso ser membro? Também só para poder ficar dito. Então, no nosso site, nós temos um botãozinho que diz participar e tem datas para inscrição na sessão de informação. É uma sessão de 1h15 onde nós explicamos a cooperativa toda. Eu, na verdade, tenho estado só a falar da secção de consumo, mas há outros projetos. Sim. E pronto, nós explicamos os vários projetos, o grau de envolvimento necessário, o que é que significa ser membro da cooperativa, o que é que nós estamos a fazer, para onde é que nós queremos ir. E pronto, para a pessoa perceber se faz sentido juntar-se ou não, e caso sim, então avança para a inscrição enquanto membro e junta-se ao projeto que quiser. Ok. E quando tu te juntas, imagina, se eu me quero juntar e só me interessa poder fazer compras na vossa linda loja,
tenho também uma obrigação de fazer 3 horas, acho eu, ou como é que é? Já explica melhor essa parte, porque também é importante. Eu não entro só com eu pago, eu entro com uma lógica de eu participo, não é? Portanto, e acho que isso também é importante perceber-se. Exato. Outra diferença muito grande, bem, há maneiras de enquadrá-las diferentes, mas numa cooperativa, tornar-se membro significa tornar-se coproprietário. Então é uma lógica um bocadinho diferente, não vamos lá fazer voluntariado, nós não estamos só, eu vou ali ajudar aquela associação porque acho graça. Não, és coproprietário, tens um investimento feito, há uma participação económica de entrada. Tenho responsabilidade que aquilo corra bem. Exatamente. E tudo o que acontece de bom, indiretamente beneficia-nos, tudo o que acontece de mal, indiretamente ou diretamente, vai prejudicar-nos, a todos. E esse também é o modelo das cooperativas, não é? Então, sim, cada projeto tem a sua modalidade de participação obrigatória, uns mais flexíveis do que outros. No caso da mercearia, é um turno de 3 horas a cada 4 semanas, é mais ou menos uma vez por mês, e são as próprias pessoas que mantêm a loja aberta, portanto, são os turnos dos próprios membros que mantêm a loja a funcionar, na caixa, na mercearia, no bar, na cozinha, e, portanto, sim, é, no fundo, a maneira que nós temos de auto-operar para também cortar em custos, ou seja, faz parte do nosso modelo de corte de custos, de por onde temos pessoas a trabalhar lá, então podemos reduzir um bocadinho o que seria a margem nos produtos. Temos neste momento apenas 2 funcionárias no projeto da mercearia, eu sou uma delas, e depois há também a Bia Vicente, e temos uma pessoa dedicada às finanças e trabalho administrativo que é a Eunice, e é isso. Estamos também em processo de recrutamento agora para outras funções, então estamos a conseguir lentamente que a cooperativa consiga ser também um espaço de trabalho pago, de emprego e de crescimento profissional. Mas sim, ainda o próprio modelo ainda inclui a participação das pessoas nesta operação, não só para esta questão financeira, mas também pela relação que se constrói com a própria loja. Então nós não queríamos que a relação fosse, lá está, eu pago, vou-me embora, sei que ele está tudo sujo, eu não quero saber, vou-me embora na mesma, mas era, ou seja, não tem esta abordagem de mais de exploração. É tipo, mas co-cuidar, eu sou co-responsável é uma cena de cuidado com a construção, de comunidade, e de participação cívica mesmo, é tipo, não, então se eu vejo uma coisa suja, eu vou limpar porque isto também é meu. Se eu vejo uma pessoa que está um bocado mais aflita na caixa porque tem dúvidas, faz mal, eu também sei fazer caixa, eu posso ir lá ajudar, ou seja, eu sou cliente e sei estar a operar do outro lado ao mesmo tempo. E se alguma coisa acontece, todos podemos ajudar, então isto cria um ambiente de loja completamente diferente. Que do ponto de vista de democracia é totalmente o que nós procuramos, não é? Nós queremos que todos se sintam corresponsáveis pela democracia, não é delegar, eu votei naquele, aquele é que tem que decidir ou resolver. Pago aquele, ele que tem que fazer. Não, nós somos responsáveis por ter o mundo que queremos, não é? Portanto, é um pouco também o contexto no seu melhor, é um pouco perceber como é que nós podemos ser parte de todos os passos, mas também parte do benefício de um mundo no seu melhor. Portanto, acho muito bonito mesmo o trabalho que vocês estão a fazer e pronto, e agora estão outros desafios em campo, não é? Que é o crescimento, que também vocês estão a perceber que 600 pessoas não é a mesma coisa do que 50 ou 60 pessoas. E, portanto, não sei, do ponto de vista de contexto de cooperativas, queres falar um bocadinho sobre o que é que, na tua ótica, sobretudo nas cooperativas integrais que tu conheces, o que é que têm sido os desafios e estão, neste momento, a conseguir manter, digamos, aquela aprendizagem, aquela evolução que tem sido muitos anos, não é? As cooperativas existem já há muitos anos em Portugal, desde a Revolução, não é? Sim. Portanto, achas que neste momento o contexto permite uma boa evolução ou é à custa de muita coisa que não está bem? E é só para perceber essa parte mais global, no local, mas global do contexto. Sim. Eu só ainda, para acrescentar ao ponto anterior, eu costumo sempre dizer que é cada um de nós vai fazer o seu turno de trabalho e contribui, participa nas reuniões e toma decisões sobre o que quer na sua própria cooperativa e todos nós sabemos o que é limpar a casa de banho. Isto para mim é a base do que tem que ser o trabalho ali. Mas sim, sobre os desafios e a evolução, eu acho que, e isto é uma coisa que nós na verdade, pronto, as cooperativas,
Um dos princípios das cooperativas, na verdade, é a intercooperação, portanto, nós, por princípio, temos que nos relacionar e manter um contacto próximo, portanto, nós vamos sabendo o que é que se passa com as outras cooperativas e, em específica, as cooperativas integrais em Portugal têm a sua própria rede, a rede de cooperativas integrais. Na verdade, o conceito de cooperativa integral não existe legalmente em Portugal, existe só cooperativa multissetorial, portanto, tem vários setores, que várias formalmente secções. é o que vocês são, não é? Exatamente, formalmente nós somos uma cooperativa multissetorial. O conceito de integralidade tem a ver com o tipo de áreas que nós escolhemos, porque acreditamos que é, tipo, no mínimo, aquelas áreas da atividade económica são as que nos dão uma visão integral da vida em comunidade. Portanto, quando nós conseguimos responder ao consumo, à habitação, à cultura, à produção agrícola, serviços dos mais variados e o nosso próprio comércio, a nossa comercialização para fora, aí nós conseguimos assegurar que grande parte da nossa vida é feita através das cooperativas. Isso também já é uma grande visão de futuro. Mas então nós temos também os nossos próprios tipos de desafios, ou seja, uns são comuns a toda a economia social, outros são comuns a todas as cooperativas, outros são comuns apenas a cooperativas integrais, e nós vamos partilhando muitos desses desafios entre nós. Mas eu acho que uma coisa engraçada, as cooperativas são bastante locais pela sua gênese, então são pessoas que se juntam, fazem uma cooperativa para resolver os seus próprios problemas. O que significa que elas são muito locais, têm problemas muito locais, muito específicos. Outros, claro, que são transversais e que às vezes têm a ver, por exemplo, com as limitações do Código Cooperativo aos olhos dos tempos que vivemos hoje, e isso é um problema, essa desatualização. Mas sim, às vezes é giro nós falarmos com as cooperativas que estão, por exemplo, em Montemoro Novo, ou em São Luís, ou no Porto, e ver as diferenças, ou até, aliás, noutras cidades europeias às vezes, mas ver as diferenças de desafios. Por exemplo, em Lisboa, a questão da renda é obviamente um problema gigante, no Porto também, e isto é uma coisa com que nos debatemos sempre. Outras vezes vou falar com a malta que está a tentar uma cooperativa em Sor, e a Câmara está-lhes a oferecer o espaço, por favor, venham dinamizar alguma coisa. E nós ficamos tipo, bola, isso era tudo o que nós queríamos. Nós andar à porta das juntas e das câmaras, por favor, deem-nos um espaço, e ninguém nos liga nenhuma. Então pronto, depois, em Lisboa, nós temos acesso a uma base de massa crítica, não é? De forma muito mais fácil, portanto temos imensa gente de outros países que na verdade já conhecem o modelo e estão muito mais familiarizados com esta questão da participação do que em Portugal. Então isso torna tudo mais fácil, este modelo participativo. Há outra malta que está no interior, a tentar construir coisas no interior, eles dizem, não conseguimos pessoas, falta gente, a malta nova vem, passa aqui uns tempos, vai embora. E então é engraçado ver como os desafios são bem diferentes. Exatamente, são desafios territoriais também, porque as cooperativas são necessariamente locais e comunitárias. Pelo menos as que estou a falar agora, claro que há cooperativas muito maiores. E sim, mas há obviamente desafios de contexto, então nós, pronto, com as guerras atuais, obviamente o mundo está a ficar um sítio muito estranho, e isso, para organizações mais vulneráveis à partida, como são quase todas as organizações sem fins lucrativos, vai ter um impacto grande, certezamente. Lá está, nós vivemos muito do poder de compra das pessoas, por exemplo. Isso vai ser a primeira coisa a ser afetada, já temos vindo a sentir, e a partir do momento em que mais pessoas têm que trabalhar 2 trabalhos para conseguir pagar a renda, fica menos tempo disponível para este tipo de projetos, para a participação, porque lá está, a participação nestes projetos também é um privilégio na sociedade atual. Exato. Se a pessoa tem uma família, tem 2 trabalhos, mora na periferia, não resta tempo nenhum, obviamente, para ir para reuniões pensar sobre os produtos essenciais, não é? Óbvio. E então entramos no ciclo vicioso do capitalismo. Mas então, claro que nos espera, já estamos muito vulneráveis a alterações de preços, portanto, com a inflação, com o aumento de preços no petróleo, obviamente, espera-nos inflação alta, e isso, pronto, nós estamos de algumas formas protegidos, e isso é bom, ou seja, nós preferimos produtores locais, que significa que para nós as coisas virem do outro lado do mundo e terem que pagar o combustível do outro lado do mundo, não acontecem todos os produtos, portanto conseguimos conter aqui algumas coisas. Na maior parte, eu acho que vocês devem ter pouca coisa que vem do outro lado do mundo, não é? Sim, tentamos reduzir, mas é outro compromisso a que tivemos de chegar para ser uma one-stop shop, então toda a gente quer molho de soja. Pois, onde é que vem o molho de soja? Então, pronto, um dia gostávamos de ter boas Posso dar uns contactos, pessoas que sabem isso, sabem fazer. E pronto, também equilibrar com o preço, com aquilo que conseguimos competir, não é? Porque para sermos uma loja de elite só, não nos interessa muito, já temos obviamente um nível de preços acima de um supermercado, porque não queremos
ter as práticas que os supermercados têm de espremer os produtores até não conseguirem mais. Claro. Mas pronto, também significa que estamos sempre aqui a tentar fazer este balanço de, assim, os valores ambientais manter e sociais. A acessibilidade, mas Exatamente. também manter, digamos, o fair trade, não é? A justiça perante Exato. o produtor. Muito bom. E não é um equilíbrio fácil, especialmente em Portugal, que não tem muita produção biológica em primeiro lugar, ou seja, especialmente quando entramos em produtos transformados, por exemplo, cosmética, temos que mandar vir da França e da Alemanha. Não é outro lado do mundo, mas ainda assim. Mas isso tem também a vossa margem maior, não é? Não são produtos para sobrevivência. Só a partir da minha idade é que era bom. Alguns deles são também. Não. Mas sim, tentamos depois também fazer esse equilíbrio. Ok. Mas sim, entendo o que tu estás a dizer, mas mesmo aí eu acho que há um potencial grande, não é? Podemos ter mais e mais também soluções locais, não é? Exatamente, ou seja, eu acho que, lá está, como todas as crises, há um lado de oportunidade e se isto significar que vamos voltar a olhar para as coisas locais porque de outra forma é completamente insustentável financeiramente, então acho incrível. Se isto desafiar, vai fazer olhar outra vez para as energias renováveis e o potencial de Portugal para essas energias, então vamos olhar para elas. Não é? Se isto nos faz olhar para as cooperativas como um sítio onde as pessoas têm o controle sobre aquilo que acontece de necessidades essenciais da vida delas, então podem controlar o seu consumo, podem controlar a sua produção agrícola, podem controlar a sua habitação. Tudo isso, ou seja, as crises trazem necessidade também de reorganização da comunidade, mas claro que há a ambição e há aquilo que gostaríamos de, enfim, ou aquilo que conseguimos fazer no dia-a-dia, não é? Tipo, a Rizoma está a crescer, já cresceu muito, mas ainda assim não é um grande supermercado que tem influência sobre os preços e sobre os produtos. Que chegamos. Então, enfim, vai ser este trade-off. Obviamente também sofremos com tudo o que acontece à volta. O mercado imobiliário em Lisboa, entretanto, mandou muita gente para fora, quer para Suburbios, quer para outras cidades, e isso nota-se. Nós perdemos muita gente que fazia parte disso, que entretanto mudou de sítio porque está a ficar insustentável. Vive-se mal, está tudo muito caro, a qualidade de vida que se consegue noutras cidades é maior. E então, pronto, nós também temos que viver com essas dinâmicas sim, é isso. E do ponto de vista de contexto, há mais qualquer coisa que tu achas que é importante dar sobre o dia 2, ou senão vamos entrar num espaço no seu melhor? Sim, acho que vou deixar a outra bomba muito comum, que é a mudança, o shift político à direita, que não favorece em nada quase nada a economia social, especialmente quando as coisas começam de facto a ser uma alternativa substancial ao modelo for profit, não é? Lucrativo. Sim. E, por exemplo, assistimos agora à retirada da participação do Estado na CASES, a CASES, a Entidade Reguladora da Economia Social, é uma cooperativa ela própria e ajuda na certificação e na regulação da economia social, faz a certificação das cooperativas, presta imenso apoio a cooperativas e o Estado era uma das partes, um dos maiores financiadores, precisamente porque a CASES acabava por ter um papel público importante e, portanto, pronto, o Governo anunciou que se ia retirar, não ofereceu plano, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Obviamente outras soluções podem ser implementadas, mas este largar assim, de, olha, nós vamos sair daí, agora desenrasquem-se. Há argumentos de que o setor da economia social está consolidado, não sei bem em que base é que eles dizem isso, porque Portugal, na verdade, tem há muitos anos um problema de falta de financiamento estrutural das organizações sem fins lucrativos, e as cooperativas também sentem. Obviamente nós temos um modelo de negócio, nós temos uma atividade comercial, mas queremos jogar fora das leis do mercado, apesar de estarmos no mercado. Então, claro, queremos produtos mais justos, torná-los mais acessíveis, criar modelos diferentes, mas a renda que nós pagamos é do mercado imobiliário de Lisboa, que é especulado de todas as formas possíveis, não é? Então, claro que vivemos nestas contradições e é muito difícil ter um modelo justo que compita dentro disto tudo, portanto, sem o apoio do Estado, ou sem uma estratégia clara do Estado para apoiar este setor, vai ser, obviamente, muito difícil alguma vez ele consolidar-se sozinho em tempos difíceis que nos esperam também. Ou, vamos entrar agora nesta dinâmica de no seu melhor, sobre o tema das cooperativas, não é? Portanto, o tema de modelos de governança mais participados
e soluções mais governança transversal. E então eu perguntava-te se nós fizermos agora uma transferência da nossa consciência para 2050 e todos os teus desejos que tinhas antes realizaram-se e, portanto, nós em 2050 temos um mundo totalmente positivo. E neste mundo totalmente positivo, queria-me um bocadinho que tu descrevesses como é que toda aquela história dos anos 26 que tu me contaste, como estava a evoluir, nós agora em 2050 estamos a viver as cooperativas no seu melhor. Então, o que é esta realidade das cooperativas no seu melhor? Ou será que já nem existem cooperativas, porque todo o nosso modelo societal já se transformou em governança transversal e participada? Como é que estamos em 2050? Pois, entretanto, 2050 não falta assim tanto tempo. Eu acho que 2050 ainda vão existir muitas cooperativas. Tu agora estás em 2050, portanto, não faltava. Ainda existem muitas cooperativas, mas as pessoas estão a começar a questionar a necessidade da separação entre, ou seja, há um órgão do Estado, há as cooperativas para a atividade económica, ou seja, há aqui claramente um grande potencial de descentralização real. E em 2050 já estamos na descentralização? Estamos no processo, eu acho. No processo, estamos no processo de descentralização. Exato. Eu própria tenho algumas dúvidas sobre esse processo, mas acho que já estamos a debater e a já chegar a há modelos maturidade, exatamente. Já existe uma conversa muito mais alargada, não é? Exato. Já não é só dentro das cooperativas integrais que se discute, como tu me explicavas, mas sim, já estamos na sociedade com assembleias, será que estamos a ter assembleias de bairro, Sim, como é que é? Assembleias de Cidadãos. Assembleias de Cidadãos. Escala de bairro, escala de junta, escala de câmara, todas as pessoas são convocadas. E temos, na verdade, decisões que tomamos em coletivo. Exatamente, sim. Yeah. Porque também a educação para a participação faz parte do programa escolar obrigatório e, portanto, isso é incentivado desde cedo, porque as próprias escolas já funcionam numa base de autogestão, portanto, os próprios alunos sugerem os temas das aulas. Isto já é feito há uns anos em alguns sítios, mas agora finalmente transformámos um modelo de educação para ser, acima de tudo, emancipador, mais do que repressor e hierárquico. E então é isso, a partir do momento em que desde cedo damos as ferramentas às pessoas para elas sentirem que podem construir o seu próprio contexto em conjunto com as outras, elas sabem fazê-lo para o resto da sua vida e, portanto, conseguimos estes modelos autogeridos, horizontais. E já existe a cultura alargada de poder participar nas decisões e, portanto, toda aquela lógica que antigamente existia, que era de delegar ou não sentir o poder de mudar a nossa própria vida, nós agora, em 2050, já estamos conscientes que tudo o que precisamos para ter uma vida boa, com qualidade, conseguimos fazê-lo ao contribuir para que isso possa ser real, não é? Portanto, nós temos um papel. E então, que papel é que tu tens em 2050 nessa nova realidade de governança participada? Eu não sei se vou já responder essa pergunta. Vou contar a história para construí-la. Então, acho que trabalho 3 dias por semana. E faço parte de várias cooperativas. Tenho uma cooperativa de consumo, há uma cooperativa de habitação, eu vivo numa cooperativa de habitação, então eu não tenho que ter propriedade, a propriedade é de todos. Portanto foi um daqueles projetos de renda acessível ou de digamos, de cooperativa que ficou cooperativa depois de acabar o prédio e, portanto, não és coproprietária e não és proprietária do teu apartamento, é isso? Exatamente, propriedade coletiva, ninguém tem que ter a propriedade para pertencer ao coletivo, para ter certeza que ela nunca vai para um mercado de especulação. Exato. Portanto, todos nós entendemos que a habitação é uma necessidade básica na Constituição e a partir do momento em que organismos coletivos conseguem satisfazer essa necessidade, não há obrigatoriedade a comprar como uma questão de segurança. Não é preciso. Não é necessário. E isto também nos dá muito mais flexibilidade. Eu hoje quero morar sozinha, moro sozinha e estou a pagar esta renda à cooperativa, arranjo alguém, temos filhos, então mudamos para um apartamento maior e quem, entretanto, se calhar os filhos foram embora e precisa de um apartamento mais pequeno, entra nesse e dá para trocar. Exato. Há também modelos cooperativas modulares, não é? Então, na verdade, há muitas casas por aí que dá para alargar ou apertar, consoante as necessidades dos agregados. E os espaços comuns, obviamente, também são um lugar de bastante diversão, de descompressão,
são também muito mais eficientes a nível de utilização do espaço, portanto, já ninguém tem... não há aquela cena de toda a gente ter uma máquina da roupa, nem toda a gente tem uma cozinha enorme, nem toda a gente tem tudo. Cada um tem em casa aquilo que gosta. Há partilhado, não é? Em casa tens o que precisas no dia a dia. Exatamente. Então, se calhar, em cada edifício temos uma cozinha mais profissional, digamos assim, para os eventos que nós marcamos a data, não é? Olha, naquele domingo vou celebrar os 100 anos da minha mãe e então convido a família toda e aí tenho um espaço e tenho a cozinha para 100 pessoas, mas em minha casa não preciso ter, não é? Precisamente, é. E isso levou-nos também enquanto sociedade a reduzir consumo energético, ocupação de espaço, enfim, e foi assim também nos fomos adaptando à crise também. Conseguindo resiliência, não é? Exatamente, de poder recursos locais serem bem aproveitados. Não é? E como é que está esta dimensão de produção alimentar e acesso aos alimentos? Como é que está isso a acontecer em 2050 neste teu futuro totalmente positivo? Então, conseguimos um equilíbrio um bocadinho melhor sobre o que pode ser o aproveitamento do espaço urbano para a produção agrícola e então... Também na cidade, portanto, também na cidade. Sim, acho que sim. Eu também, estou contigo. E, portanto, há uma grande parte também do que era a grande cadeia de abastecimento de alimentação que se encurtou, está a ser muito mais local, também muito mais resiliente, e há uma estratégia do território Península Ibérica sobre a produção e também a soberania alimentar. Portanto, há muitos produtos, aquilo que é a base da nossa alimentação, que já é produzida cá, e voltamos a reintegrar isso no que é produção local. E depois abastece as mercearias locais, que pagam de forma justa aos produtores. Portanto, todos nós conseguimos ganhar melhor, todos nós conseguimos pagar melhor. Não há uma concentração da riqueza para ir para algures, para um banco, ou para um iate, ou para uma coisa qualquer que não faz sentido no meio, não é? Exatamente. E nós continuamos com algumas margens, sim, nos produtos, portanto, todos nós pagamos um bocadinho mais do que o preço de custo, mas é para que toda a riqueza gerada com esse consumo permita investir em novos projetos que decidimos em coletivo como é que queremos investir. E que consegue especialmente alimentar várias áreas da nossa vida, portanto, às vezes a nossa loja local está crescida o suficiente, mas percebemos que queríamos um espaço verde comunitário, então poder alimentar outro projeto. E permitindo fazer estes vários investimentos. Mas tu disseste uma coisa que agora tenho curiosidade. Tu 3 dias por semana trabalhas e os outros 4 dias? Então, é dividido, não são 3 dias fechados, mais ou menos sim, equivalente ao horário antigo, mas no tempo livre. Estou a cuidar de mim, dos meus amigos, das pessoas de quem gosto, dividimos tarefas, por exemplo, na cooperativa onde vivemos, há imensas coisas para fazer, para resolver e temos tempo para cuidar delas. Estou a escrever um livro, tenho tempo para pensar e para estudar, para viajar um bocadinho de comboio, de bicicleta, porque a rede de comboios é finalmente incrível. Em toda a Europa, não é? Em toda a Europa, exatamente. Então, fui ver uns amigos meus à Dinamarca no outro dia e foi super fixe. E fiquei na cooperativa de habitação onde eles vivem, que tem um quarto extra dedicado a visitas, precisamente para não termos que, como antes havia a cena dos Airbnbs que começaram a destruir a cidade. Esse vai ser um tema que também vamos abordar, porque não sei se é destruir, acho que há muitas perspectivas. Sim. Mas sim. Mas o facto de poderes viajar de uma forma, digamos, com menos impacto, é isso que estavas a dizer, não é? Do comboio, o facto de poderes ter liberdade de poder estar em espaços diferentes em lazer e não só em trabalho. E do ponto de vista de acesso a bens de consumo, como é que correm os fluxos para além de serem mais locais e haver justiça na maneira como são honrados os trabalhos de cada um para poder haver os bens alimentares? O que é há mais aí, para além, também disseste já que há alguma produção local, que há, portanto, terrenos mesmo urbanos que estão a contribuir para os alimentos que são consumidos nos espaços urbanos. Por exemplo, aquela questão da discussão, lembras-te nos anos 20 e tal, sobre quais eram os 20 produtos essenciais. Como é que está essa dimensão? Nesta altura, em contraste com o que era de antes,
Já não precisamos fazer esses ajustes de preço e essas estratégias de marketing e pricing, porque na verdade é sempre a mesma margem para todos os produtos. Todos nós temos acesso incondicional também a esses produtos, porque todos nós recebemos um salário que chega. Já ninguém recebe aquelas exorbitâncias. Mas esse salário é o Universal Basic Income, uma lógica desse género, ou como é que se resolveu essa componente? Porque é uma pergunta importante. Acho que muitas pessoas estando bem, o que é preciso, não é? Se calhar nem precisamos de tanta moeda, não é? Porque temos tudo acessível. Sim. Não sei, mas eu queria ouvir-te a ti um bocadinho sobre... agora que me lembraste. O fluxo de valor, o fluxo de valor é interessante, não é? Como é que as trocas acontecem em 2050, e eu acho que está muito ligado a esta questão da cooperativa, da lógica de governança transparente e participada, porque as soluções já começaram já há muito tempo a ser testadas, mas agora que estão em campo, o que é a solução? Onde é que nós estamos em 2050? Estava aqui a lembrar-me. Sim, na verdade, todos nós já recebemos há alguns anos um rendimento básico incondicional, portanto, todos nós recebemos o mesmo. Há quem opte por fazer trabalhos extra e há uma remuneração extra, desde que gere valor para a comunidade de forma reconhecida, isso não é um problema. E portanto, sim, acho que é mais ou menos isso. Nice. E que garante também que há sempre, ou seja, este trabalho em comunidade, especialmente com as cooperativas e a articulação entre os órgãos públicos locais e as próprias cooperativas, também vai ao encontro da estratégia europeia do que é a providência de produtos básicos. Resiliência, no fundo, resiliência da sociedade. Serviços básicos que temos de oferecer e, portanto, tudo isto é articulado para que todas as pessoas tenham alimentação, uma alimentação boa e que concilie também os critérios ambientais com os sociais, portanto, não só seja nutritivo para nós, mas também nutritivo para o ambiente de forma mais alargada. E, portanto, sim, que todos nós conseguimos viver bem, que temos acesso a sítios de cultura e a cidades com um bom ar. Nós já respiramos um bom ar, nós já podemos ir mergulhar nos rios das grandes cidades. Todos, sim. Todos. E portanto, sim, é uma vida com menos luxo como se achava antigamente, mas significa que todos nós agora podemos viver uma vida muito mais tranquila, que é o verdadeiro luxo. E não se tem situações à custa de alguma coisa. Exato, não é? Exatamente. Como tu lembras, antigamente havia imensa gente que estava dependente dos hospitais, porque não havia nutrientes na comida, estavam sempre em déficit, não é? E depois ficavam doentes. Ou estavam a comer comidas super processadas. Lembras naqueles tempos havia aquelas bolachas, não sei, tanta coisa que era só, digamos, um bocadinho de prazer, provavelmente, por isso é que as pessoas... Mas eram alimentos que enchiam, mas não alimentavam, não nutriam. E então, quando se começou a ter essa consciência de que o custo de estar a tratar as pessoas também precisava de ser colocado dentro da mesma equação de quais eram as decisões que se tomava. E era tão simples, não tanto tempo. Mas isso havia ainda uma cultura de concentração de riqueza e então isso era benéfico para algumas das entidades envolvidas, não é? Mas também houve aquela reformulação da educação, as pessoas começaram a ficar mais atentas àquilo que é o seu poder e a capacidade de intervenção na própria comunidade. E sim, isso mudou muita coisa, não é? E foi esse lado que levou às mudanças principais, não foi? Foi o lado de todos nós tomarmos as decisões de não, já não vamos fazer isto, ou não, já não queremos comprar estas coisas, não é? Exatamente. Pensava-se que era impossível mudar porque estava tudo muito instalado, os poderes, todo o sistema estava entre ajudar-se e entre apoiar-se, não é? Mas quem tomou as rédeas na mão foram as pessoas. Exatamente. Não é? Tudo Mais alguma coisa que queiras descrever do futuro totalmente positivo das cooperativas? Algum aspecto que tu queiras ainda trazer que foi desafiante ou que agora está resolvido e que está como tu o desejaste nos tempos passados? Porque ainda estamos em 2050. Sim, acho que fizemos boas conquistas no equilíbrio
tecnológico, então estávamos claramente a chegar a um ponto em que a tecnologia estava a sair, a tecnologia digital e as cenas de inteligência artificial estavam a sair um bocadinho do controle, estavam a andar um bocadinho mais rápido do que as próprias pessoas e, enfim, as instituições de regulamentação conseguiam. E pronto, percebemos a tempo que temos que ir com calma e temos que regrar bem essas coisas também. E acho que passámos a usá-las de forma bastante útil para nós, mas sem ocupar um espaço que não é o dele. E isto, obviamente, foram várias transições, não é? Há espaço para a tecnologia, especialmente a digital, ocupar grande parte do trabalho que nós antes fazíamos e, na verdade, ninguém gostava de fazer. Então é ótimo nós podermos libertar-nos dessas coisas. Portanto, a escravidão passou a ser das máquinas. Exatamente. É isso? Está tudo bem porque elas não se queixam. Que limpar as casas de banho. Exatamente, agora são máquinas automáticas que fazem isso. E, portanto, sim, há muita tecnologia que passou para o trabalho doméstico e que sempre foi um trabalho tipicamente de mal pago, para pessoas... Repetitivo. Exatamente, e pouco interessante. E, portanto, as pessoas agora têm tempo para atividades mais intelectualmente estimulantes ou têm mais tempo livre no geral para se mexerem mais, estarem mais ativas, dançarem mais, cantarem mais. E sim, portanto, acho que conseguimos finalmente meter a tecnologia a servir-nos e não a obrigar-nos a trabalhar mais e a aumentar os níveis de produtividade, porque isso não fazia sentido nenhum. Pois não. Quer dizer, fazia para aquele hiato e para aquelas concentrações de riqueza, mas finalmente essas foram eliminadas. E em relação ainda ao teu papel dentro desse espaço, tomaste alguma iniciativa nova depois de estares na Rizoma nestes últimos anos, só para ter uma noção de qual foi o teu caminho até 2050? Na verdade, eu acho que consegui mais tempo a me juntar a outros coletivos, já havia muita coisa muito boa a acontecer por aí e eu consegui tempo a também me envolver com outras pessoas. Eu acho que cada grupo que leva algo para a frente tem coisas muito especiais, muito próprias e é bom ter tempo para irmos descobrir esses outros debates, esses outros espaços de encontro. E então, sim, acho que em termos pessoais tive mais tempo para se calhar ter essas posições de vida política, não da política que era aos 30 anos de falar e não dizer nada, mas o político de decidir em conjunto aquilo que queremos fazer com a nossa vida e sim, acho que trabalhei bastante para essa educação e para a disseminação dessa educação de participação, mas depois deixei fluir e passei a participar naquilo que outras pessoas estavam a construir e que eu gostava muito também. Nice, very nice. E se calhar agora voltando um pouco para 2026, que é onde nós estamos agora, outra vez, o que é que tu dirias que são aspectos positivos que poderíamos pôr em campo já em 2026 para conseguirmos esta realidade que descrevemos agora em 2050? Não é? Nós descrevemos habitação acessível, habitação partilhada também no sentido de muitas das atividades que hoje em dia são individualizadas poderem ser coletivas, uma melhor utilização de recursos, muito mais eficaz e eficiente, todos os recursos possíveis renováveis serem incorporados a bem de todos, não é? Tudo isto foi parte da tua descrição. Portanto, como é que tu achas que em 2026, havendo coisas que podemos fazer, não é? Todos nós, até gravar um podcast, até tomar uma decisão amanhã na rua, não é? Portanto, comprar o que nós achamos que está eticamente correto e com o qual estamos alinhados. O que é que tu achas, não importa a escala, o que é que tu achas que são coisas que podem acontecer já no sentido desse futuro? Eu acho que o desafio aqui é, nós falámos de muitas coisas diferentes. Sim. E falar de cooperativas significa falar sobre todas as áreas da nossa vida. Ainda por cima uma cooperativa integral, não é? Exatamente, então é difícil tentar afunilar e, enfim, se calhar umas coisas vão ser uma escala mais micro, outras mais macro. Não, exato, estás livre. Mas acho que... Bem, acho que é difícil dar estes conceitos sem soar um bocado, às vezes, paternalista em relação ao que... Enfim, isto é o que eu sinto que podia ser bom nós fazermos. Enfim, não tenho todas as soluções, certamente. Claro. Mas uma coisa que tu disseste, falaste na rua, e eu ia precisamente falar na rua também,
Eu acho que começa com coisas muito simples de não esquecer que encontrarmos em espaço público, muitas vezes na rua, é uma coisa importante. A maior parte da nossa energia de construir o futuro que nós queremos vem dos encontros, vem de estarmos com amigos e sonharmos juntos. E pronto, acho que num tempo em que querem impingir-nos cenários muito negros e perspectivas de escassez muito grandes, acho que é crucial que nos mantenhamos juntos e falemos. E colaboremos. Exatamente, e para eventualmente ganharmos força para agirmos. E é isso, porque acho que juntos ganhamos uma força e acho que as cooperativas também ensinam muito sobre isso, não é? É que juntos, de facto, conseguimos fazer acontecer. Enquanto tivermos estas ferramentas, e acho que as cooperativas são uma dessas ferramentas, mas as associações também são, essas ferramentas de nos juntarmos. E, por exemplo, lá está, eu sozinha nunca teria dinheiro para abrir uma mercearia em Lisboa, como é óbvio, mas eu e mais 300 somos. E há maneiras de construir esses modelos e, portanto... Very nice. E já está feito, não é? Porque é outra coisa que tem que se dizer, não havia, agora há. Exato. Não é? Quantas pessoas é que são impactadas em termos positivos na sua qualidade de vida pelo facto que existe? Não é? E sim, eu acho que, pronto, de maneira geral, é deste encontro que nascem as coisas, então é preciso fomentar estes encontros e é preciso ocupar a rua e continuar a bater o pé de que a rua é nossa. É nossa. E pode servir os nossos encontros, isso é super importante. E sim, eu acho que, pronto, do lado das cooperativas, todas as cooperativas têm um dever de apoiar outras cooperativas. Okay. E, portanto, nós sonhamos muito com muitas rizomas por aí. Perguntamos muitas vezes, mas quando é que vocês abrem uma rizoma no Porto? Quando é que vocês... Não temos interesse nenhum nisso, temos todo o interesse em apoiar todas as pessoas que querem começar nos seus sítios, com os seus nomes, as suas cooperativas. E com os seus próprios modelos de governança também gostavam de aplicar e de experimentar. Portanto, nós temos um modelo que construímos, que gostamos muito, que também conhecemos as suas falhas e, portanto, estamos sempre dispostos a partilhá-las e a melhorar, não é? Exatamente, tal como nós recebemos muito da Minga e da Restaurativa e de muitas outras. Portanto, acho que há aqui uma rede de muita vontade de construir soluções alternativas, não só de luta, ou seja, da parte associativista e mais recreativa, mas também da parte económica. Então, é importante nós sabermos que nós conseguimos economicamente responder às nossas necessidades sem depender dos grandes monopólios. E, portanto, eu acho que isso é essencial, é irmos construindo essas soluções e têm que ser muitas para não poderem ser alvo. Exatamente. Isto também é uma coisa que... Sim, porque no fundo tem que ser como cogumelos. Exato, e a ligação entre elas também tem a ver um pouco com isso, é que se o modelo começa a ser claramente entendido como um modelo, wow, this could work, não é? Isto pode funcionar, então se calhar pode ser também alvo de que alguém que se sente muito ameaçado pelo facto que existem alternativas ao sistema que está em campo, não é? E, portanto, tem que haver consciência também disso, exato, e a ligação em rede é importante. Exatamente, sim, nós tentamos também manter contacto próximo com outros coletivos, especialmente na zona de Arroz, mas no centro de Lisboa, e é muito impressionante ver que está um a um a cair, tipo a ter que sair, a ser expulso, a ser despejado. Então mesmo... uma coisa que podíamos fazer já é conseguir que as entidades que têm espaços na cidade e que não estão a ser úteis possam, uma delas, as entidades, organizações, pode ser estatal, pode ser poder local, pode ser corporate, não interessa, possam colocar à disposição de organizações cooperativas espaços ou gratuitamente ou com rendas simbólicas. Isso é uma coisa que se poderia fazer não é? Pelo que eu te entendi. Lisboa tem muitos edifícios devolutos e há até pessoas com alguma capacidade de investir nesses espaços se tiver garantias de que pode lá ficar, que pode desenvolver atividades e que pode ser proativo. Então todo este lado, digamos, de como é que nós tornamos a cidade mais útil, desculpa pôr assim, mas é um bocado isto, tornar o imobiliário mais útil, todo este tema é um tema que se calhar devia ir para a mesa, não é? Podemos abordá-lo porque é um tema que é charneira, não é? De muitas destas formas de podermos melhorar a vida de mais pessoas poderem ter sucesso, não é? Sim, eu acho que é isso, o questionamento do espaço e da maneira como nós usamos o espaço, no geral, de falar de equilíbrio entre
sei lá, espaço de residência, atividades de serviços e produção agrícola. Yeah. Estamos a falar de transportes públicos, como é que conseguimos fazê-los fluir melhor, ganhar mais espaço para a mobilidade suave, portanto, andar a pé, andar de bicicleta, andar de trotinete, como é que isso pode ficar melhor? Até a cena de como é que nós podemos, ou como é que nós impedimos que fiquem espaços parados durante anos e anos e anos e anos com a inquestionável propriedade privada, quando há tanta gente com tanta vontade de fazer coisas. Yeah. Eu acho que esse também é um tema muito interessante, não é? As propriedades que estão paradas e que poderiam estar a servir a cidade, eu acho que isso também é um tema muito forte. Outra coisa que também pode ser feita no imediato e na verdade é bom para toda a gente, é a questão dos meanwhile spaces. Então, meanwhile, sim, o terreno está parado, nós sabemos que a obra vai começar daqui a 3 anos. Então, 3 anos é imenso tempo para nós fazer coisas. Houve umas hortas lindas que foram feitas também em Alfama, nos terrenos que estavam expectantes, não é? Pois, estavam nessa etapa. Então foi uma horta comunitária durante 3 anos, não é? Exatamente. E, portanto, há toda uma abordagem de... E mesmo um ano é tempo. Exatamente. Não é? É tempo e pode ser útil e pode ser um valor acrescentado para a qualidade de vida das pessoas. Portanto, vamos resumir esta parte assim, todos os espaços que na cidade neste momento não estão a acrescentar valor à vida de ninguém, não é? Bem, pois, eles estão à vida de algumas poucas pessoas. Mas se calhar não estão, porque estando fechado nem estão, verdadeiramente. Mas nem deviam estar, se calhar podemos dizer, pode haver penalização de um espaço que não está a servir de uma forma clara, não é? Não está a servir a comunidade e, portanto, esses espaços poderem vir a ser, não digo obrigatoriamente, mas digo convidadamente, fazer parte de uma rede de espaços que sejam espaços úteis ou espaços, sim, necessários para uma comunidade estar bem, não é? A comunidade local estar bem. E lá só pode incluir análises sobre, neste território, neste bairro, o que é que faz falta. Ser algo participativo, não é? As pessoas sabem o que é que lhes faz falta. As pessoas têm as respostas, é só dar esse espaço e tem que dizer, dar então, o que é que gostavas de fazer espaço. aqui? Falta o quê? Falta um espaço de atividades, aquelas depois da escola, como é que se chamam? Sim, lúdica, ATLs. ATL, exatamente. Pode ser isso, pode ser, falta uma piscina comunitária, porque Lisboa no verão fica insuportável. Nós fizemos 5 anos de trabalho no bairro Liberdade de Serafina, Sete Moinhos, aquela zona toda à volta de Monsanto. E uma das coisas que era clara para todos é que queremos hortas, mas não nos é autorizado, ou temos que fazê-las escondidas, ou, portanto, aquela possibilidade de nós queremos pôr as mãos na terra por motivos terapêuticos, mas também para nos alimentarmos. Claro. E nestes períodos mais sensíveis, não é, de fragilidade e de abuso da parte de quem tem poder na mão, não é, e estarmos nós um bocadinho vulneráveis, é muito interessante poder ter espaço para produzir a minha comida. Não é? Nem que seja só alguma dela, não é? Mas, e, portanto, isso foram desejos que, com o tempo, vinham sempre à superfície. Exatamente, Mas outro dos desejos, só desculpa para essa zona, porque tem muito a ver com a Rizoma, era gostaríamos de ter uma mercearia coletiva, uma mercearia social. Já tivemos há muitos anos e agora não temos, e temos que ir ao não sei quê, eu não vou dar nomes, não é, a fazer compras, mas queríamos ter uma mercearia social no bairro, ao próximo, e portanto também há essa consciência. E se tu vais a algumas lojas naquela orla de Monsanto, tu vês que não há uma caixa de maçãs e um cacho de bananas, ou tangerinas e bananas, e não há nada senão coisas processadas. Pois. Como é que as pessoas não podem ter autonomia, poder de escolha, não é? Exato, não há nada vivo, há duas coisas, isso não é diversidade, não é um alimento, mas sim, portanto, há muito que podemos fazer já também nesse sentido e gostei do que tu estavas a dizer, é poder ouvir as populações locais e saber que os espaços que estão expectantes, ou os minimal spaces, não é? Poder responder a necessidades através desses espaços. Mais coisas que te lembres? Estava a pensar, falámos bastante também na questão da educação desde cedo, há bocado, era 2050, e eu acho que isso também é relativamente fácil de fazer. Já não estamos a falar ainda de mudar o currículo obrigatório da escola, porque enfim, isso vai demorar se calhar algum tempo. Mas eu acho que esta partilha de formatos alternativos de organização é fazível. Ou seja, já há algumas escolas alternativas também, mas
poder disseminar um pouco mais, não só para crianças, mas também ter alternativas para adolescentes, ter alternativas para adultos, aprenderem a fazer coisas de forma diferente. Isso, na verdade, também é uma responsabilidade das próprias cooperativas. E que se poderia fazer já. Sim, exatamente. E, na verdade, faz-se noutros sítios. Nós estamos a tentar trazer para cá a Escola de Ativismo Económico, precisamente para dizer às pessoas que a economia pode ser feita de uma forma diferente e dar-lhes essas ferramentas também. Citando, já é feita em Espanha, nós estamos a tentar fazer aqui uma versão portuguesa, depois também promover-se um bocadinho o intercâmbio, porque felizmente temos uns irmãos espanhóis que estão muito à frente no que é, obviamente, o desenvolvimento das cooperativas. Tem muita intercooperação, mas também tem imensa ajuda pública para o desenvolvimento das cooperativas e isso fez, ou seja, com estas duas... Portanto, dizes pública, dizes governo ou dizes das pessoas? Do governo mesmo, sim. Portanto, isso se calhar é outra coisa que podias também dizer, o que é que o governo pode fazer para as cooperativas, o que é que era uma coisa bonita que o governo... não abandoná-las em termos de financiamento. Então, na verdade, há algumas coisas a surgir. Nós, na verdade, mesmo a Rizoma, com a secção de habitação, tem estado envolvida, ou esteve, especialmente durante o governo do PS, envolvida no desenho de programas para a habitação. Mas sim, acho que está na hora. Já começámos a falar das cooperativas de habitação como uma forma de resposta à crise de habitação, especialmente em Lisboa, mas noutras cidades em Portugal também. Acho que está na altura de efetivarmos isso e com regulamentos que, de facto, promovam reais cooperativas e não cooperativas de fachada. Sim, cooperativas, não lhes chamamos de fachada porque foi muito útil construir através de cooperativa e depois sair da cooperativa. Não estou só a falar dessas. Não, exato. Estou a falar a questão é mesmo... ok. Sim. A questão é mesmo que o processo não é só o processo, é também depois como é que ficamos com a habitação acessível se uma cooperativa para de ser cooperativa quando é construído o edifício, não é? É isso. Bons regulamentos, e há muita gente em Portugal capaz de informar, e isso pode ser feito através de consultas públicas, nós temos bons exemplos do que são bons regulamentos que permitem manter a acessibilidade. Okay. Garantir que aquela habitação nunca vai para o mercado especulativo. Ok. Pronto, foi isso que falhou, lá está em várias E também outra pergunta era, portanto, disseste o Estado não abandonar as cooperativas, mas também a outra pergunta é, por exemplo, no retalho, na parte mais de loja da Rizoma, é possível ter outros benefícios do governo, para além daquilo que já falamos, que é ter um espaço que não tenha uma renda comercial? Há outras perspectivas que o governo poderia apoiar, tipo, sei lá, baixar o IVA. Nós nas cooperativas já há uns 30 anos tínhamos um IVA zero, acho eu mesmo, para poder construir habitação em cooperativa, não é? Sim, na verdade, a questão do IVA é uma já amplamente falada. Há quem argumente que cooperativas de consumo podem não pagar IVA, porque não é bem consumidor final, mas enfim, isto Ok, portanto aí podia haver esclarecimento e podia haver algum incentivo. Do ponto de vista geral, o Código Cooperativo podia levar uma boa revisão. Há muitas dúvidas que nós temos em relação a estas linhas cinzentas. Enfim, isto vai sempre acontecer, não é? As leis nunca têm tudo escrito. Mas a questão é que não há bons pontos de esclarecimento. Agora, com a situação da CASES, com bastante incerteza, é mais uma vez, ou seja, muitas das vezes quem resolvia as dúvidas das cooperativas era a CASES. Não sei o que é que vai acontecer agora. Sim, mas resolvia no contexto do que era a legislação coxa. Eu estou a perguntar no sentido como é que nós podemos tornar mais ágil, no sentido das cooperativas terem o que precisam, não é? Portanto, não era uma questão de, não está a funcionar. O que é que podemos agora pedir, não é? Próximos passos para podermos ter um futuro totalmente positivo. O que é que nós gostaríamos a nível de... Eu estava agora a dizer no ponto de vista do governo, portanto, a revisão do Código Cooperativo, já entendi. Sim. Em que sentido? No sentido de podermos ter mais continuidade naquilo que são os benefícios que as cooperativas possam ter, não é? Sim. Não é? Nós tivemos IVA zero durante X anos e depois, de um momento para o outro, o IVA zero desapareceu na parte das cooperativas habitacionais. Parou a coisa, não é? Portanto, o que é que pode existir aí de apoio construtivo para as cooperativas que poderias propor hoje? Obviamente tinha de pensar um bocadinho mais nisto ou seja, também é difícil. Eu tenho o caso da Rizoma em particular, não é? Estamos aí. Cooperativas de consumo, onde ter outros desafios, obviamente. Mas acho que para nós um dos maiores conflitos, e eu acho que isto é fácil de provar, ou seja, há metas até em Lisboa de onde é que nós queremos chegar de autonomia de produção e consumo da AML. Portanto, há metas que Lisboa tem de cumprir de soberania alimentar.
qualquer mercearia, não precisa de ser cooperativa, mas qualquer mercearia que ajude a cumprir, ou seja, faça uma boa seleção de produtores, acho que pode ser apoiada precisamente porque está a construir essa estratégia de soberania alimentar. Ok, então benefícios associados aos objetivos que já estão Isto pode passar por apoio no espaço ou na renda, portanto, lá está, competir com o mercado imobiliário em Lisboa neste momento é um dos maiores entraves a qualquer solução, e neste caso alimentar, não é? Portanto, qualquer coisa que nós queiramos construir é um grande impedimento à partida. E são estes custos também ou seja, há uma lacuna nós, enfim, de core funding, não é? Portanto, de financiamento estrutural, que enquanto nós tivermos esses custos muito elevados, e lá está, as rendas são uma grande parte disso, então é quase impossível manter esse autofinanciamento. Portanto, a acessibilidade está um pouco fragilizada pelo facto de estar a competir com o mercado... Exatamente. Portanto, tem que haver vantagens para as mercearias que estão, de facto, a cumprir as metas e a valorizar a produção nacional e ter a certeza que as coisas são bem feitas. Tem que haver algum tipo de benefício. Pode ser a redução do IVA, por exemplo. Pode ser o apoio com espaços. Ainda por cima temos uma rede de mercados municipais gigante. Pois. Então, gigante, enfim, significativa, que podia ser pensada também para estes sítios. Portanto, tem claramente a haver benefícios para a alimentação deixar de jogar na competição entre produtor, distribuidor, consumidor. Temos que acabar com esse estrangulamento. E trazer os nutrientes para as pessoas, que é o que é preciso, não é? Exatamente. Os nutrientes necessários. Ok. E mais alguma coisa que não te perguntei e que tu gostarias de acrescentar? Sei, acho que falamos de bastantes coisas. Eu acho que é isso. É só para não deixar nada não dito, caso tu diga, mas eu queria dizer isto. Sim. Agora estava a pensar aqui nisto, mas acho que, pronto, bottom line, a parte mais importante que eu gostava de deixar, lá está, é difícil aprofundar porque cooperativas trabalham em muitos setores diferentes, cada setor tem as suas especificidades e era um podcast inteiro sobre cada um. Eu não te convidei para fazer a representação das cooperativas todas. Exato, eu nem sequer posso, obviamente. Estamos só a ter uma conversa sobre no seu melhor, na tua perspectiva. Exato, mas acho que é muito mágico esta alternativa que as cooperativas podem representar, e atenção, nem todas são necessariamente horizontais, nem todas têm este grau de exploração de governança como a Rizoma tem, mas as cooperativas podem fazê-lo e as cooperativas dão uma autonomia às pessoas para construir o que nós quisermos, dentro das legalidades, não é? Mas este framework legal de as pessoas podem juntar-se, participam todas economicamente para construir uma coisa que é muito maior do que todas elas individualmente. É muito poderoso, é mesmo muito poderoso. E a Rizoma continua a receber novos cooperadores todos os dias, não é? Exatamente. Portanto, estão abertos a isso. Então, se calhar, faço só um resumo muito rápido dos projetos que nós temos na Rizoma, para quem tiver interesse. Acho muito bem. Portanto, além do projeto da mercearia comunitária que nós falámos longamente neste episódio, nós temos também um espaço de coworking, que tem preços muito abaixo do que é a média de mercado em Lisboa, precisamente porque depois cada um contribui também com a limpeza do espaço, mas também com a participação e decisão. Portanto, somos nós que decidimos os preços, somos nós que decidimos o número de lugares, quando é que metemos o ar-condicionado, a temperatura. Temos a Cave Cultural, o espaço da secção de cultura, temos concertos, dá para reservar e alugar por hora para ensaios de dança, teatro, música, temos esgrima. Enfim, temos muitas atividades lá e estão com horários disponíveis, portanto, se alguém quiser um espaço cultural também temos lá. Temos a horta, neste momento, em Gil Vicente, e estamos a trabalhar para abrir outra horta em breve numa outra escola ainda mais perto da Rizoma. Portanto, também e aos sábados de manhã está aberta, portanto, na escola Gil Vicente, sábados de manhã podem ir toda a família lá ver a horta. Ver e trabalhar um bocadinho. Ver e trabalhar um bocadinho, exatamente. Temos a secção de habitação que organiza o evento de Novas Formas de Viver, acho que o próximo vai ser só no próximo ano, que reúne todos os maiores players do tema da habitação, do financiamento, e portanto sempre a querer impor a agenda de cooperativas de habitação e propriedade coletiva como uma alternativa viável à crise de habitação. Vamos ter esse tema num podcast em breve. Perfeito, ótimo. E pronto, temos mais alguns projetos, temos também a Cooperativa Malha dentro da secção de serviços, é uma cooperativa, um grupo de pessoas que trabalha em investigação e também em consultoria para a formação de novas cooperativas. Nice. E temos também a secção artesanato que está
ainda a construir-se também, mas que faz oficinas de cerâmica também lá na Rizoma, faz de vez em quando umas feirinhas lá e, portanto, também tenta reunir a malta do artesanato. E acho que não me estou a esquecer de nada. Mas podem ver tudo no site, está tudo muito bem Exatamente, eu ia dizer, não precisas ser exaustiva nisso, mas é muito bom que tu referiste, porque sim, podemos, e no fundo é um processo que por um lado tens os benefícios todos que tu referiste, mas também tens um crescimento como pessoa e como pessoa que faz parte de uma comunidade. Eu acho que esse é um desafio muito bonito. Sim, Mariana, thank you so much, obrigadíssima. Foi lindo falarmos este bocadinho e até sempre. Espero que consigamos que a Rizoma tenha muito sucesso e que haja, como tu disseste, muitos mushrooms, muitos os cogumelos a nascer em todo lado. É isso que precisamos mesmo na nossa sociedade. Exato. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Veja que eu acho que foi mais do que uma hora, não é?